Seguimos por aqui no Ver Mais, agora falando de volta às aulas. Para muitas famílias, a volta às aulas é quase um recomeço de ano dentro do ano. Tem expectativa, ansiedade, culpa, tem criança animada, mas tem criança que preferia ficar em casa de férias para sempre. Como equilibrar tudo isso sem transformar a escola em um problema dentro de casa? É o que vamos conversar agora com uma especialista em educação, a Areta Belize. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Olá, Keltrin, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra poder falar de um assunto tão importante que às vezes a gente acaba esquecendo, né, de desenvolver nas nossas crianças. Nos bastidores a gente conversava sobre nós, adultos, quando saímos de férias, né, por 15, 30 dias, alguns, o quanto que já é difícil às vezes voltar. Agora, imaginemos as crianças que ficam 2 meses e meio de férias, voltar. De repente, num final de semana, olha, sexta-feira, último dia de férias, segunda, a vida volta ao normal. Como que a cabecinha, né, de uma criança vai entender isso e a gente não entende, né, Areta? Verdade. Então, existe uma importância muito grande a gente antecipar esse retorno à rotina, né? Quando a gente fala de crianças pequenas ali, até os 10 anos, a gente precisa fazer isso com brevidade, com pelo menos 10 dias, 12 dias antes para o cérebro poder assimilar essa alternância, né, de rotina. Uma rotina que é muito ampla. A gente não está falando só do sono, a gente está falando de alimentação, de sono, até mesmo com relação à questão de expectativas, o emocional dessa criança. Como você mesmo falou, não adianta curtir as férias até o último minuto, aquela criança ir dormir 11 horas da noite, como vinha acostumando fazer durante as férias, e achar que na segunda-feira ela vai acordar super disposta e vai render muito bem na escola. Não vai. Então, a gente, principalmente quando se fala de crianças neurotípicas, a gente gera aqui um alerta de uma necessidade muito grande da gente trabalhar isso com antecedência e até mesmo conversar com a criança claramente sobre os desafios que ela pode encontrar nesse novo ano, tá? É um destaque muito importante que a gente sabe, né, que muitos pais e mães de crianças neurotípicas nos acompanham, o quanto é desafiador no dia a dia. E daí não é só para a criança, é para o pai e para a mãe também, para eles não ficarem ansiosos, né, para não gerar essa ansiedade em todo mundo. E a gente também fez mais uma analogia que eu acho para você de casa fica fácil de entender, que nós adultos, quando voltamos das férias, a nossa motivação é ganhar dinheiro para pagar os boletos. E aí a Areta dizia, qual a motivação que a criança tem para voltar para a aula se a gente já começa com uma super pressão em cima delas? Exato. O adulto, né, a gente tem uma motivação intrínseca e extrínseca. A criança, ela tem a motivação extrínseca, isso é, o meio externo. Então, a família tem que já começar a trabalhar esse ambiente, esse emocional. Como? Eu costumo dizer, eu falei para a Keltrin, volta às aulas não é só comprar material escolar, mochila, lancheira e uniforme. Existe todo um programa que a gente precisa cumprir ali, emocional, que é o quê? Já levar essa criança para comprar material e dizer, ó, vamos lá, a gente vai chegar em casa, vai organizar, vamos fazer um calendário para ver quantos dias estão faltando para as aulas. Filha, será que os seus amiguinhos continuam sendo os mesmos? Será que vão ter amigos novos? E a professora, será que vai ser uma professora bem legal? E a sua sala, qual será? Então, criar expectativas positivas. Vamos lembrar sempre que famílias confiantes, famílias com falas positivas vão reverberar isso para a sua criança. Então, esse primeiro dia de aula vai ser muito mais fácil de lidar, principalmente quando as crianças trocam de escola, Keltrin. Então, assim, tem crianças que acabam necessitando de uma troca de escola ou até mesmo troca de período, né? Uma criança que estudava de tarde vai precisar estudar de manhã. Então, existe uma questão também orgânica, né? Do organismo que precisa mudar aquela rotina de sono, de alimentação, tá? Então, assim, algo que a gente também sinaliza muito, o sono, a higiene do sono. Gente, uma criança com sono, nos 15 primeiros dias na escola, ela não vai render e ela não vai querer estar lá, ela vai querer estar em casa dormindo. Então, assim, quando a gente fala de criança neurotípica, é importante falar para conversar com toda uma equipe terapêutica que essa criança tenha, conversar com antecedência com a escola. Tem famílias que dizem, não, eu vou deixar ele ir e depois eu vou conversar com a escola sobre os pontos positivos e os desafios da minha criança. Não, gente, vamos preparar esse ambiente, deixa a professora, né, saber, já preparar o ambiente e se preparar para receber a tua criança e ter a melhor experiência possível nesse início de aulas. Para a criança pode ser um caminho a ser descoberto, mas os pais precisam saber, já ter essa visão do caminho antes, né? E agora a gente falava sobre antecipar algumas coisas de forma positiva. Muitos pais, e eu sou dessa geração também, que era motivado, se você não passar de ano, se isso, de uma forma assim,
negativa no sentido de tornar aquilo um peso, um medo. Isso não ajuda, né? Não, de forma alguma. Eu costumo dizer para as famílias que chegam até ao ambiente clínico onde eu trabalho que cada geração teve a sua experiência, né? Então, se você já chega com seu filho, olha, esse ano é pesado, matemática é difícil, vai ter muita prova, você tem que estudar muito. Aquela criança já chega apreensiva, com medo, ela nem quer entrar naquele novo ciclo. Mas quando você diz, filha, na minha época era diferente. E vamos pensar, papais e mamães, as metodologias da educação mudaram, né? As escolas mudaram, as abordagens mudaram, os livros mudaram. Então, vamos gerar expectativas positivas. A sua experiência, a sua referência com relação à escola foi uma e a gente espera que o seu filho seja o melhor possível. Então, crie expectativas e motivações positivas para sua criança nesse momento. Celebre, né? Gente, depois do primeiro dia de aula, filha, bora sair para comemorar, o seu primeiro dia de aula foi incrível. E assim, a gente sabe que tem crianças que têm facilidade, né? Vai ter família que vai estar dizendo, mas a minha filha nunca teve essa dificuldade. Mas tem crianças que não, crianças mais sensíveis. Isso, e para aquelas crianças que choram, que ainda ficam assim naquela primeira, segunda semana não querendo ir para a aula, o que você orienta os pais? Acolhimento em primeiro lugar, tá, gente? Uma criança que está chorando, ela está chorando por alguma insegurança emocional, alguma fragilidade. Então, acolhe sim o teu filho, mas acolhe dando segurança. Isso é, não é aquele acolhimento do filha, tá bom, eu vou entrar com você, eu vou ficar lá dentro com você, eu vou ficar... Não, filha, eu entendo o seu sentimento, eu sei que você está com medo, e o medo faz parte, são sentimentos que a gente precisa, né, ensinar para a criança, mas eu confio que vai dar tudo bem, a sua professora está lá, no final do dia eu vou estar aqui te esperando, a gente vai comemorar. Então, assim, acolha o choro, mas não faça com que aquele choro seja uma barreira. Óbvio, eu tenho uma criança que tem um transtorno, então esse choro não é mais um chorinho, é uma crise, é algo que traz outros sentimentos, então a gente orienta você conversar com o psicólogo dessa criança ou a professora dessa criança com antecedência para que esse episódio não aconteça e ele tenha referências positivas dessas primeiras semanas de aula. E, Areta, as redes sociais, elas estimulam muitas comparações entre as crianças, né? Nessa época, eu tenho esse material escolar, você não tem essa mochila, mas os pais também acabam se comparando, né? Porque alguns pais podem acompanhar o filho, podem fotografar, estar juntos naquele momento, estar presente, e alguns pais não. O que você tem a dizer para eles? Bom, primeiro vou recortar essa tua fala. Com relação ao material escolar, gente, hoje em dia a gente tem uma avalanche, né? Tipos de caneta, caneta que brilha, caneta que pisca. Vamos lembrar que o material escolar, você pode ter variáveis, mas a criança precisa levar um material que não a distraia em sala de aula. Então, não adianta você colocar ali 15 canetas, 15 lápis, né, 20 borrachas. A tua criança, na hora da sala de aula, pergunta para os professores. Ela vai demorar mais tempo escolhendo o lápis, a caneta, a borracha, do que prestando atenção no que realmente, né, tem que ser realizado. Então, assim, tenha esse parâmetro. Com relação à insegurança das famílias, novamente eu reafirmo, a sua segurança, a sua insegurança vai passar para o seu filho. Então, não tenha sentimento de culpa. Eu digo para muitas famílias, se acolha também. Não tenha, se você não consegue estar lá no primeiro dia, na primeira semana, quem vai é uma babá, ou uma avó, ou uma tia, e você não consegue buscar também essa sua criança, converse antecipadamente. Explique os fatos. Gente, criança entende. Se você explicar dentro, né, de uma linguagem que ela consiga compreender, óbvio que você não vai entrar em detalhes. Você dizer, filho, eu gostaria muito, eu também queria muito estar lá, mas infelizmente o meu horário de trabalho, você sabe, a mamãe precisa, mas ó, eu vou deixar um bilhetinho na sua lancheira, eu vou deixar um carinho, uma foto minha dentro do seu caderno para você lembrar, eu vou te dar um abraço, de manhã eu vou lá te acordar, vou te dar um bom dia e vai dar tudo certo. Então, hoje em dia a gente consegue, conversando, com diálogo e acolhimento, essa criança, ela vai te entender, com certeza. Que maravilha. Informação é tão importante. Sim. Areta, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço. E, famílias, busquem informação, não fiquem inseguros, com medo, né? Procurem terapeutas, procurem psicopedagogos, se for alguma coisa relacionada à escola, ou um psicólogo para te orientar melhor. Não fique na dúvida. Maravilha.